Boa noite, povo. Estamos nós de volta. Desculpe aí nossa intempérie. A nossa cantora gospel agora, ela parou de cantar no banheiro, agora ela foi cantar no quarto. E o quarto tem um isolamento acústico, é mais apropriado para ela cantar. Os irmãos me desculpem, né? Mas sigamos em frente. E que bom que a gente está assim, né? A gente está no ambiente de casa e acontece mesmo. Louvado seja Deus por isso. Vamos seguir em frente? Vamos ter mais uma palavra de oração para a gente continuar o nosso raciocínio aqui. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por tudo mais uma vez. Obrigado, Deus Pai Santo. Obrigado por esse momento em que nós estamos diante da Tua Palavra, por esses irmãos que estão chegando aqui, ó Pai, para esse estudo bíblico. Eu te agradeço pela minha família, te agradeço pela igreja da qual nós servimos. Que o Senhor seja conosco. Nos dê paz e tranquilidade diante da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém, Senhor Jesus. Semana passada a gente falou sobre João capítulo 3, verso 16, em que nós fomos ensinados em que Deus, Ele ama todas as pessoas a partir desse verso. E a gente trabalhou ali um pouquinho a palavra mundo e entendemos que a palavra mundo não necessariamente significa cada indivíduo, cada ser humano. A gente entendeu que a palavra mundo ela pode ter várias interpretações. Dentre elas, mundo pode significar a terra que nós habitamos, o universo que foi criado por Deus, o sistema de pecado que Satanás e os seus anjos governam. Então, não necessariamente o mundo são todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, mesmo apóstolo João, que ele consegue captar essas palavras de Jesus, dizendo que todas as pessoas possivelmente foram objetas do amor de Jesus, ou seja, que Deus ama o mundo, o mesmo apóstolo João vai dizer na sua carta que nós não devemos amar o mundo. Isso é uma prova clara, um registro claro que não necessariamente a gente deve interpretar aquele texto como sendo cada indivíduo. A palavra mundo na Bíblia, a palavra cosmos, né, no original grego, ela dá a ideia de várias interpretações e não necessariamente para cada pessoa. Para que a gente consiga assimilar um pouquinho mais essa ideia de mundo, que Deus não ama todas as pessoas, que Deus não ama todos os indivíduos, a gente precisa lembrar de alguns contextos que a Bíblia traz para a gente. Eu citei o contexto de Josué, né? O livro de Josué. O livro de Josué é um livro, claro, que a gente consegue perceber que fica difícil a gente defender biblicamente que Deus amava o povo de Jericó, que Deus amava o povo filisteu, o povo de Gate, que Deus amava o povo de Ai, que Deus amava aquelas pessoas que habitavam na terra, da qual Deus havia prometido para o povo de Israel, e a gente percebe que quando Josué entra na terra, a ordem de Deus é que Deus exterminasse esses povos. É lógico que Deus ele não é um Deus ruim, Deus não é um Deus sarcástico, Deus não é um Deus violento. A gente não pode interpretar as Escrituras com esses parâmetros, mas a gente precisa entender que o pecado daquele povo caiu sobre o juízo de Deus e a nação de Israel foi o instrumento pelo qual Deus cumpriu a sua justiça. Mas fica um pouco difícil a gente entender que aquele povo era objeto do amor de Deus. Vamos lembrar também de um relato que a gente tem no livro de Gênesis, da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós não podemos acreditar, ou pelo menos a gente não consegue ter alívio de consciência em olhar para aquela história ali de Sodoma e Gomorra e a gente entender que Deus amava aquelas pessoas lá. A cidade foi destruída. Deus consumiu aquela cidade com fogo, com saraivada de pedras. Então a gente não pode entender, ou melhor, a gente não pode interpretar biblicamente que Deus ele amava aquelas pessoas, que Deus derramava o seu amor de graça sobre aquelas pessoas. Quando também a gente chega um pouquinho no Novo Testamento, a gente vai perceber Jesus andando com algumas pessoas e rejeitando andar com as outras. Quem eram as outras? Os saduceus, os esquibras, essas pessoas que eles
eles eram, na fala de Jesus, na interpretação de Jesus, no ensino de Jesus, essas pessoas não tinham nenhuma parte com Deus, eles eram hipócritas, né? Raça de víboras. Jesus, ele classificou essa turma realmente como uma turma que não tem nenhuma parte com ele. Então eu não consigo perceber, nós não conseguimos perceber na fala de Jesus nenhum colorido de que de fato Deus amava aquelas pessoas. Deus amava aquelas pessoas que combatiam a própria pessoa de Cristo. Então dizer que Deus ama todas as pessoas é um pouco incoerente. Porque o contexto geral da Bíblia não fala sobre isso. No contexto geral da Bíblia, a gente não percebe que há uma insistência nas Escrituras de dizer que Deus ama todas as pessoas. Muito pelo contrário. A gente percebe que Deus cria uma linha do qual Deus derrama o seu amor sobre o seu povo escolhido. Isso desde lá de trás, do Gênesis, a gente percebe Deus costurando a história com o povo pelo qual ele derrama o seu amor. Ok? E é isso, querido. Eu não vou me estender muito, porque a gente já falou bastante sobre esse tema na semana passada, mas se você ainda tiver dúvida sobre esse tema, fique à vontade de colocar na descrição, que a gente pode certamente responder isso com o devido tempo. Amém? Eu estou pensando aqui também para que você dê uma olhada no mundo do jeito que ele está hoje. Dá uma olhada no mundo. E perceba se de fato Deus ama todas as pessoas. Quanta violência a gente está vendo, quantas pessoas que matam por prazer. A pergunta é, Deus ama essas pessoas? Deus derrama o seu amor por elas? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, o próprio mundo, a nossa circunstância, aquilo que a gente vê além das nossas paredes, de fato refletem que Deus ele não comunga com as ações e também com as pessoas que são provedoras dessas ações aí de injustiça e de crime. Sigamos em frente então. A Otavinha, ela deixou uma pergunta. Pastor, alguma coisa parecida assim, né? Agora a gente tem uma dificuldade. Então, quando eu for falar de Cristo para uma pessoa, como é que eu vou dizer que Jesus não ama ela? Como é que eu fico nessa situação? Então a gente vai começar aqui a noite de hoje pensando nessa pergunta. E aquelas pessoas pelas quais a gente evangeliza? Como é que a gente aborda? Como é que eu vou dizer para aquela pessoa que Deus não ama ela? A verdade é a seguinte, nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos. Por isso que a nossa forma de evangelizar não é a mais correta. A nossa forma de evangelizar contemporânea, pelo menos dentro da nossa história, dentro da minha história, não é a mais correta. Porque quando a gente vai evangelizar as pessoas, a gente coloca Deus geralmente num patamar abaixo do da pessoa. E a gente só falta dizer para a pessoa que Deus está se rastejando para que essa pessoa aceite o filho dele como Salvador. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de evangelismo aí a partir de agora, né? Essa relação de evangelismo e soberania de Deus. Precisamos entender o seguinte, se você der uma olhadinha na história das missões modernas, e quando eu estou falando de missões modernas, a gente precisa lembrar do movimento missionário que começa já século XVII em diante, um forte movimento missionário, e eu poderia até dizer que esse movimento missionário moderno, ele tem as suas raízes lá na Reforma Protestante. A gente vai perceber que desde a Reforma Protestante, o evangelismo, o anúncio das boas novas, a pregação do evangelho para o arrependimento a toda criatura, ela se dá a partir do movimento protestante, do movimento que Martinho Lutero culminou ali no século XVII, ou melhor, desculpe, no século XVI. Então, nós temos várias figuras
dentro do evangelismo que são figuras que acreditavam na soberania de Deus, e esses missionários foram os missionários que mais produziram missões, se é que eu posso usar essa expressão. Um missionário que era soberanista, que acreditava na soberania de Deus, foi William Carey, um missionário batista, e ele foi uma pessoa que praticamente ele fez um grande movimento com recursos próprios, enfim, até hoje é uma pessoa muito estudada, um missionário muito comentado. E isso é um único exemplo que eu quero dar aqui, para que a gente não se prolongue muito por conta do nosso tempo, para mostrar que devemos sim falar de Cristo às pessoas. Então todas as pessoas, todos os missionários, pastores, os teólogos, todas essas pessoas que têm consciência de que fato de que Deus é soberano e que a salvação pertence ao Senhor, todas essas pessoas elas são altamente impulsionadas a falar do amor de Deus a todas as pessoas por alguns motivos básicos. O primeiro deles, porque quando nós falamos do amor de Deus às pessoas, quando nós falamos de Cristo às pessoas, quando nós falamos da salvação, do plano de Deus às pessoas, a primeira coisa que acontece, Deus é glorificado no céu. Então, quando nós fazemos missões, nós estamos glorificando ao nosso Senhor. Precisamos entender isso. A missão, o evangelismo, ele existe para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor ele seja satisfeito diante dessa ação que Ele mesmo ordenou para nós. Conforme está lá em Mateus capítulo 28, Isaías capítulo 6, a gente percebe que Deus sempre manda os seus profetas, Deus sempre manda as pessoas, Deus sempre manda o seu povo ser porta-voz das boas novas às pessoas. Então, falar do amor de Cristo para as pessoas glorifica esse Senhor, porque quando a gente obedece à missão, nós estamos glorificando ao Pai. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função. E a gente precisa também entender que a salvação, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. Então, as pessoas só podem ter contato com a salvação de Jesus Cristo a partir da anunciação do Evangelho. Então, o instrumento pelo qual as pessoas conseguem adquirir a salvação é a pregação do Evangelho. Então, as pessoas elas precisam ter contato com a palavra para poderem serem salvas. Então, a importância da pregação também é para que as pessoas tenham contato com a palavra para poderem ser salvas. Então, mais um motivo pelo qual a gente deve falar do amor de Deus às pessoas e evangelizar e falar de Cristo às pessoas de uma forma geral. E um outro motivo, queridos, volto a dizer, é que quando nós falamos em soberania, nós precisamos entender que a gente não está falando sobre fatalismo. A gente não está falando aqui sobre a filosofia pagã fatalista, onde todas as coisas já se autoprogramaram e que o homem não tem nenhuma responsabilidade moral dentro da história, e então não adianta a gente fazer nada porque lá no final o resultado vai ser o mesmo. Isso é uma filosofia fatalista. A doutrina bíblica da soberania, ela não exime, ela não tira o aspecto moral do homem, o aspecto de que o homem voluntariamente ou o homem livremente, ele toma as suas decisões. A gente já falou um pouquinho disso lá atrás. É um pouquinho complicadinho, se for necessário, talvez a gente possa voltar. Mas a gente precisa entender isso. Então, precisamos anunciar o Evangelho às pessoas. Por quê? Para que essas pessoas com contato ao Evangelho, elas possam aceitar a Cristo como Salvador. E tem uma outra questão também. Nós não sabemos quem são as pessoas pela qual Deus ele vai salvar ou não. Nós não sabemos. Eu já evangelizei pessoas e ao final do momento de evangelização a pessoa disse para mim, olha, eu não quero isso para minha vida. E muito provavelmente talvez essas pessoas elas vão ficar assim até o final da vida delas. Então a gente não vai evangelizar quem a gente sabe que vai aceitar a Cristo como Salvador. A gente na verdade vai evangelizar todas as pessoas e aquelas pela qual Deus trabalhar soberanamente vão aceitar o seu Filho. Então a gente não sabe. E uma outra questão também, uma questão de um viés mais cristão. Nós precisamos, de fato, amar as pessoas.
palavra de Deus diz isso. Precisamos compartilhar graça. A gente precisa compartilhar amor. Então não é porque a gente está seguindo uma lei, não é porque existe um mandamento de falar de Jesus para todas as criaturas que a gente vai cumprir esse mandamento cegamente, sem a gente mostrar compaixão, amor e graça por cada indivíduo que está aí. Nossa tarefa é estender as mãos e permitir que, através das nossas vidas, Deus ele faça aquilo que Ele deseja fazer. Nosso trabalho é derramar amor sobre as pessoas, falar de Cristo sobre as pessoas, e o resto é Deus que faz. A gente precisa sempre entender, a gente até tem um clichê, né? É o Espírito Santo que convence. E de fato, é o Espírito Santo que convence. Nosso papel é de anunciar o Evangelho e fazer com que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Agora, como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente fala isso para as pessoas no dia a dia? Por onde que a gente começa a falar do amor de Deus, do pecado, da morte de Cristo, do papel da igreja dentro disso tudo, a partir da pergunta da Tavinha. E aí eu quero trazer aqui para os irmãos a primeira pregação que a gente vê aqui depois que a igreja nasceu. E aí eu estou colocando nascimento da igreja aqui em Atos capítulo 2, tá bom? Para que a gente não complique muito aqui o assunto. Há algumas pessoas que possam achar controvérsia, acreditar que a igreja de Jesus Cristo está diante da fundação do mundo, enfim, mas para que a gente descomplique um pouco aqui, para que a gente simplifique o nosso ensino, eu quero aqui começar em Atos capítulo 2, como um marco do nascimento da igreja. Atos capítulo 2, verso 14 até 40. Eu vou ler todos esses versículos aqui, tá bom? Atos 2, de 14 até 40, para que a gente entenda o que é uma pregação bíblica. O que é uma pregação bíblica? Como é que a gente fala do amor de Deus às pessoas? Então, estou lendo aqui Atos 2, de 14 até 40. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas e em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Verso 21. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Estou aqui repetindo aqui o verso 21 para que a gente enfatize isso. Verso 22. Agora, discurso de Pedro, né? Ele continua com o seu discurso. Ele fez aqui uma citação a uma passagem de Joel, Pedro, e agora ele vai fazer o seu discurso, continuar o seu discurso, na verdade. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Vocês o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha alma,
Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Verso 32. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Dá uma percebida aqui, eu quero também enfatizar aqui, dá uma percebida aqui na resposta que a multidão deu ao discurso ou à pregação expositiva de Pedro. Quando ouviram isto, ficaram o quê? Aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Olha a resposta de Pedro no verso 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vamos terminar no verso 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto, depois da morte de Jesus, ele é o primeiro texto em que a gente vai ver uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? A pessoa abre a Bíblia e ela, a partir da Bíblia, anuncia as boas novas de Jesus. Então a gente está vendo aqui que Pedro, ele usou o livro de Joel, que Pedro também usou o livro de Salmos. E aí, olha que contexto que a gente está aqui. Os apóstolos ali, um pouquinho mais acima, do capítulo 2, eles são batizados pelo Espírito Santo, começam a falar em línguas, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí as pessoas, elas ficam curiosas para saber o que está acontecendo. Então, perceba, a partir dessa curiosidade que as pessoas estão percebendo ali com os apóstolos, a partir disso, Pedro ele começa a anunciar o evangelho a essas pessoas. Então, como que você começa a evangelizar uma pessoa? Como que você começa a falar do amor de Deus a essa pessoa? Como que você começa a falar de Cristo a essa pessoa? Usa uma ponte de interesse dela. Comece a falar de Jesus para as pessoas a partir do interesse que ela desperta pela Bíblia, pela vida, enfim, por aquilo que está acontecendo. Então, pega o gancho. Vamos aprender aqui com Pedrão como é que a gente começa a falar do amor de Cristo para as pessoas. Então, Pedro se apropria dessa curiosidade e começa a falar de Jesus. Mas vocês perceberam que em nenhum momento, Pedro está dizendo o seguinte: olha, Deus ama vocês. Ele está esperando ansiosamente que vocês se arrependam, porque Ele está lá no céu
roendo as unhas para que vocês entendam que Ele ama tanto vocês, que deu o seu Filho para que o seu Filho morresse por vocês. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Vocês conseguem ver essa pregação de Pedro aqui? Não. Perceba, um apóstolo de Cristo, andou 3 anos com Cristo, agora foi batizado no Espírito Santo e agora ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus. E em nenhum momento a gente consegue ver aqui no texto que essa expressão humanista, eu vou usar aqui, né, essa palavra, essa expressão humanista de que, olha, coitadinho de vocês, pecadores. Vocês são coitados, vocês estão aqui porque vocês caíram no pecado, mas existe um remédio para vocês, existe uma cura, é o amor de Deus. Por favor, aceite o amor do Senhor, porque Ele ama vocês, a cada indivíduo. A gente não consegue perceber esses elementos humanistas dentro do texto. Muito pelo contrário, povo de Deus. É aqui que eu quero chamar a atenção. Pedro, ele simplesmente começa falando o quê? Quem é Deus? Qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus, desde o início, ele começa a dizer que foi enviar o Filho dele que morreu na cruz, do qual aquelas pessoas eram culpadas pela morte do Filho de Jesus. Perceba que Pedro leva a culpa para essas pessoas. Essas pessoas que Pedro estava pregando, que estavam vindo Pedro pregar, elas estavam vindo o seguinte de Pedro: Jesus, que vocês ajudaram a crucificar, é o Cristo que vocês estão rejeitando, que foi profetizado desde lá de Joel, que foi falado nos Salmos. Então perceba que a palavra de Pedro não é uma palavra evangelística em que ele dá um folheto lá para o moribundo e diz o seguinte: tadinho de você, Deus ama você, aceita ele para você não ir para o inferno. Muito pelo contrário, a mensagem de Pedro é uma mensagem que traz peso sobre aquelas pessoas. Vocês são culpados da morte de Cristo. Então, olha só. O pecador, ele precisa saber que ele é o quê? Culpado da situação que ele está. O pecador precisa ter consciência de que ele é pecador e de que ele tem culpa do seu pecado. A culpa não é de Deus, a culpa não é de Adão, a culpa não é de Eva. A culpa é dele. Ok? A culpa é dele. Então, Pedro começa com um discurso dizendo o seguinte: era assim de fato para Jesus Cristo vir ao mundo e morrer conforme estava predestinado. Mas lembre-se que vocês também ajudaram a matar Jesus. Então Pedro não está aqui tentando aliviar responsabilidades ou tentando acariciar ego dessas pessoas. E percebam que houveram 3.000 pessoas que se converteram, porque naquele momento, na festa de Pentecostes, haviam várias nações ali em torno. Então Pedro está pregando mesmo, é Bíblia. Pedro está aqui sendo duro com aquelas pessoas. E ele vai falar lá da profecia de Joel, e ele vai falar de Deus, e ele vai trazer responsabilidade sobre essas pessoas, dizendo que eles mesmos fizeram parte para que essas pessoas levassem Jesus Cristo à cruz. E aí Pedro, ele vai aqui descendo a lenha, descendo a madeira no povo, né? Ele vai aqui afunilando o povo. E como é que ele faz isso? Em nenhum momento ele passa a mão na cabeça do povo. E como é que ele desce a madeira? Como é que Pedro é duro? Ele exalta o Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, que vocês rejeitaram. Olha só, vocês rejeitaram esse Jesus que vocês rejeitaram. Sabe quem é Jesus Cristo? Ele é aquele que Davi falou no Salmo, que está sentado à direita de Deus. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele que emite juízo, e é Ele que vai voltar, e é Ele que volta. Então a gente começa a perceber que quando Pedro começa a falar do Evangelho, ele começa a falar do Evangelho na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana. Pedro não está lá para responder perguntas necessariamente daquele povo, muito pelo contrário.
Pedro está lá para falar o que de fato a Bíblia fala sobre Jesus e o que de fato a Bíblia fala sobre Deus. Então, falar de Cristo às pessoas, anunciar o Evangelho, é falar quem Deus é falar quem Jesus Cristo é e quem o homem é e qual é o lugar dele, o lugar de culpado. Exaltar o Senhor Deus, exaltar a pessoa de Cristo e colocar o homem no devido, no devido lugar que ele tem. Qual que é o lugar do homem? É culpa. É culpa. O homem é pecador, o homem merece o inferno. O homem não merece nenhum tipo de graça do Senhor. E por isso que a pregação do Evangelho, ela precisa apontar para o Senhor. Aí, quando nós fomos evangelizar, não é a melhor forma da gente começar o evangelismo ou mesmo terminar dizendo o seguinte: olha, Deus ama você, Jesus ama você, calma. É dizer para a pessoa o seguinte: olha, você está com a vida quebrada? Tô. Você sabe por que você está com a vida quebrada? Não. Por causa do pecado. Não tem, querido, não tem como nós fugirmos desse assunto. Né? É pecado. Ah, mas a minha esposa me abandonou, mas o meu filho isso, mas a sociedade aquilo. Sabe por que o mundo está do jeito que está hoje? Por conta do pecado do homem. E você sabe que você é pecador? E que você precisa de Jesus Cristo? É você que precisa de Jesus, não é Jesus que precisa de você. É difícil, mas é o que a Bíblia diz. Então a gente parte de falar do Evangelho de Cristo para as pessoas a partir da perspectiva de Deus. A partir da perspectiva de Deus. E dizer para a pessoa o seguinte: e se você não se arrepender, você está perdido no negão. Ou branquinho, enfim. Né? A gente precisa até tomar cuidado com o que a gente fala, né? Você está perdido, rapaz. Se você não aceitar Jesus Cristo como um Salvador. Então, saiba de uma coisa: você é culpado. E aí, olha o que vai acontecer. O apelo não é de quem está anunciando o Evangelho. O apelo não é aqui do pregador. O apelo não é de Pedro, dizendo o seguinte: escutaram tudo o que eu tinha para falar? Escutaram. Pedro não diz assim, ó, agora você quer aceitar a Cristo como Salvador? Pedro não faz esse convite não, queridos. Pedro não faz esse convite. Olha o verso... Cadê? Verso 37. Ou, quando ouviram isso, ficaram o quê? Aflitos em seu coração. A palavra de Deus, ela deve ser pregada de forma genuína para que o Espírito Santo possa trazer aflição, angústia ao coração do pecador. É isso que a palavra de Deus deve promover no coração de quem está sendo evangelizado. Angústia e não alívio. Angústia e não alívio. O pecador precisa saber que ele é pecador e ele está enrolado se ele não aceitar Jesus como Salvador. Então, a resposta aqui é uma resposta de aflição do coração desse povo. Então, na verdade, não é Pedro que diz o seguinte: e quem agora quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui na frente. Muito pelo contrário, essas pessoas agora, elas estão tão incomodadas com a palavra de Deus que o Espírito Santo agora vai promover no coração delas aflição. E elas que vão tomar a iniciativa. É elas que estão apelando agora aqui, ó, para Pedro. E não é Pedro que está fazendo apelo. As pessoas estão apelando para Pedro. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que a gente vai fazer diante de tudo isso? Querido, o evangelismo aqui muda de figura. Dizer quem é Deus, dizer quem é Jesus e dizer quem é o pecador. E quem tem que perguntar, e daí, é o pecador. É o pecador. Não nós. É o pecador. Então, é o pecador que deve buscar agora a resposta desse Senhor para as suas aflições, para as aflições que ele tenha no coração. E a gente começa a perceber que não existe esse romantismo evangelístico, humanista, em que Pedro está sentando ali na praça com as pessoas e dizendo: olha, Jesus está morrendo de amor e de paixão por cada um de vocês e ele não vai dormir essa noite se vocês não entregarem a sua vida a ele. Não existe esse discurso. Então, como é que a gente fala? Não fala. A gente não necessariamente fala que Deus ama a pessoa. Muito pelo contrário.
A gente fala que quem é Deus, a gente fala quem é Jesus Cristo, a gente fala do pecado e a gente fala do homem em relação a esse Deus, essa distância. E diz para o homem o seguinte: existe uma solução para isso, se você quiser, se você desejar. Se você quiser, olha só, receber o amor de Deus, uma expressão genuína, teologicamente correta. Se você quiser receber o amor de Deus, se você desejar ser salvo, se você tem consciência de que você é pecador e que a culpa é sua, se você deseja, você pode nesse momento ter um encontro com Jesus Cristo. E eu posso aqui orar com você e levar você até Jesus. É isso. Pecador precisa vir chorando e se rastejando aos pés de Jesus. Não é Jesus que vai chorando e se rastejando aos pés do pecador. O pecador, ele é escravo e Jesus é Senhor. O pecador, ele é servo e Jesus é soberano. Então, a gente não pode inverter as coisas, porque senão a gente dá uma outra perspectiva para o Evangelho. Essa questão de que Deus ama todas as pessoas e como é que a gente evangeliza, de fato é uma situação, é difícil para a gente, né? E é nosso desejo mesmo é falar, vem cá, Deus ama você, enfim. Queridos, não ama não. Deus não ama todas as pessoas, não. Volto a dizer, os fariseus, os escribas, os saduceus, dá uma olhadinha lá, vê como é que Jesus tratava aquele povo. Se aquilo é amor. Por que Jesus falava em parábolas, lembra? Será que a fala em parábolas para aquelas pessoas mostrava que Deus amava as pessoas? Amava os fariseus, os escribas e amava aquela turminha do mal? Se de fato Deus amava aquela turminha do mal, então ele nunca e jamais, Jesus Cristo, na verdade, falaria em parábolas. A gente leu e a gente já entendeu que Jesus Cristo falava em parábolas por dois motivos. Para ele explicar em particular para os seus discípulos e para ele fazer com que aquelas pessoas que não seriam objeto do amor dele não aceitassem a ele como Salvador e não tivessem perdão. Então, Deus não perdoa todos. E quem que ele não perdoa? Não perdoa aquelas pessoas que, que ele não ama, que não tem parte com ele. Ok? Então como é que a gente evangeliza? Mostra Deus, mostra Jesus, mostra o pecado, fala que o homem é culpado e que ele está com problema e Deus não está com problema nenhum. O problema está com ele e que existe uma solução para que ele saia desse mar de trevas espiritual que ele está vivendo. E essa solução é ele atravessar essa ponte a partir de Jesus Cristo. Amém? A pregação do Evangelho, ela deve produzir no coração das pessoas contrição. As pessoas é que precisam apelar para receber Jesus. E não é Jesus que precisa apelar para que as pessoas o recebam como Salvador. Então eu estou aqui com a primeira pregação depois do batismo no Espírito Santo, depois do nascimento da igreja, a partir de Atos capítulo 2. É importante evangelizar, já falei aqui, e esse é o trabalho da igreja. Né? Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da Igreja de Jesus Cristo é entender que existe um plano traçado na eternidade e a gente precisa anunciar esse plano às pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa anunciar o plano às pessoas que nós temos contato. A gente precisa anunciar o plano às pessoas a todo custo, porque isso é o que Deus quer, isso é o que alimenta a nossa alma, isso é o que glorifica ao Senhor e isso é que dá esperança para aquelas pessoas que estão perdidas. Dá uma olhadinha aqui no verso, para a gente terminar essa primeira parte, que eu tenho mais uma segunda parte, menorzinha. Deixa eu achar o verso aqui. Ok. Deixa eu achar o verso aqui.
O verso, se você achar aí, pode colocar no comentário para me ajudar. Está aqui, verso 39. Verso 39. Pois a promessa, que promessa? Promessa da vinda do Messias, da salvação. A promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamou, lá no finalzinho, vocacionou. Então, quem são esses vocês? Pois a promessa é para vocês. Quem são esses vocês? Pois a promessa é para os seus filhos. Quem são esses filhos? Pois a promessa é para todos os que estão longe. Quem são esses todos que estão longe? Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, vocacionar. Então, a promessa, ela recai sobre aquelas pessoas pela qual Deus chamar e Deus vocacionar. Eu quero aqui dizer para vocês, e isso eu falo pela minha fé particular e pessoal, o que eu creio. Eu creio que ninguém escuta o Evangelho de forma não planejada por Deus. Eu não acredito que as pessoas que vão na igreja, que escutem a palavra, não são as pessoas da qual Deus, de fato, por algum motivo, por algum motivo não, de alguma forma, deseja trabalhar no coração dessas pessoas. Eu sempre creio, eu sempre percebo que quando as pessoas têm contato com o Evangelho, é um privilégio tão grande a pessoa ter contato com o Evangelho que pela fé, eu acredito que de fato Deus queira trabalhar na vida dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu tenho pessoas na minha família que não são cristãs, mas que eu mesmo já pedi oração, né? E eu acredito que pela fé Deus ele vai ainda salvar essas pessoas. Porque o quadro que se apresenta é muito claro, né? Essas pessoas que têm contato comigo, têm contato com a minha família, contato com a minha igreja, as pessoas que estão próximas de mim, a gente percebe ali, de fato, uma conspiração do universo para que essas pessoas tenham contato com o Evangelho. E a gente não pode dizer que essas pessoas serão de fato salvas lá na frente. Mas como eu disse, pela minha fé particular, eu acredito que Deus está, de alguma forma, fazendo com que a natureza conspire para que essa pessoa, no tempo do Senhor, venha ter o encontro com Jesus. Por isso que é importante que a gente ore pela salvação da nossa família, ore pela salvação dos nossos vizinhos, ore pela salvação daqueles que estão à nossa volta. Porque não é à toa que Deus coloca diante de nós pessoas para que a gente possa falar do amor dele, para que a gente possa falar do pecado, para que a gente possa falar de quem é Jesus e de qual é o resultado do pecado que essa pessoa está vivendo, qual é o resultado que ela vai ter na vida. Mas sempre lembrando, ao falar de Deus para essas pessoas, dizer quem Deus é, né? Colocar Deus no devido lugar dele e colocar a pessoa no devido lugar dele. Deus é um Deus de amor? Deus é um Deus de amor. Mas para experimentar esse Deus de amor, o pecador, ele precisa apelar para que Deus o salve. Ele precisa fazer isso. Ele precisa sentir aflição no seu coração. E como é que essa aflição no coração dessas pessoas, ela é despertada? A partir do anúncio do Evangelho, como Pedro fez aqui. Ele anunciou o Evangelho, anunciou as boas novas, e essas pessoas, então, eles ficaram desesperados. E agora, o que a gente faz da vida? Aí Pedro diz, é simples, se arrependam. Pregação, ela visa arrependimento. Pregação não visa falar que Deus é bonzinho, que Deus ama todas as pessoas. Pregação, lá no final, tem que gerar arrependimento no coração do pecador. O pecador precisa saber quem ele é e precisa saber dessa distância. Ok? Acho que eu respondi. Se não respondi, tenha misericórdia e peça para que Deus ilumine o seu coração aí, para que Ele consiga trazer ao seu coração mais daquilo que eu falei aqui. Amém? Para a gente seguir um pouquinho aqui, que horas são, meu bem? Falta 8 para as 9.
2 para as 9, ok. 2 para as 9. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Por conta da nossa cantora gospel da noite, a gente precisou começar a live. O nome dela é Thalita, ore por ela, porque pelo que tudo indica ela vai gravar um CD. Existe CD hoje? Existe, né? E aí, já pensou, rapaz, tem uma filha cantora gospel aí a gente vai ficar bem, hein? Já pensou que bênção? Ore pela Thalita, para ela continuar cantando. Tadinha, eu falei para ela, Tatá, não canta no chuveiro não. Aí ela foi lá pro quarto cantar, mas a gente está de bem, a gente não está de mal não. Sigamos em frente. Bom, nesse segundo momento, o que eu quero falar com vocês, nesses 10 minutinhos finais aí? Eu quero falar sobre alguns conceitos maiores sobre o propósito da morte de Cristo. Falei alguma coisinha na última live e quero falar aqui de novo, ok? O propósito da morte de Cristo. A gente está falando sobre soberania de Deus e a sua relação com a salvação. Então, a morte de Cristo tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui nesse momento. Então, algumas perguntas para que a gente pense no propósito da morte de Cristo. Quem foi o beneficiário da morte de Cristo? Quem se beneficiou disso? De forma secundária, de forma primária, é lógico que é o nosso Senhor Deus, enfim, mas de forma secundária a gente sabe que quem se beneficiou da morte de Jesus não foram todas as pessoas, não foi cada indivíduo. Quem se beneficiou da morte de Jesus foram aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Então, quando Cristo morre na cruz, ele morre com um propósito de trazer um benefício, e o benefício da salvação, ok? Então a gente precisa entender que a morte de Jesus ela foi eficaz, segundo o propósito da morte. Então a morte ela foi eficaz. A morte ela surtiu um efeito. A morte ela de fato cumpriu o seu propósito. A morte de Cristo cumpriu o plano de Deus. Então Deus não veio aqui nesse mundo, vou usar aqui uma expressão, não se escandalize, para jogar e perder o jogo. Deus veio para ganhar o jogo. Deus veio para ganhar o jogo. Porque o jogo é o jogo de Deus. Se plano é o plano dele. Então ele não veio aqui para não ganhar essa luta, para não ter vitória diante de tudo isso, ok? Então a morte de Jesus Cristo ela trouxe um benefício e esse benefício mostra que ela foi eficaz, que ela cumpriu o seu propósito. Então, para aqueles pelo qual o Senhor veio, certamente ele não vai perder nenhum deles. E o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho de João isso, que aqueles que Deus entrega a Jesus, nenhum deles serão perdidos, ok? Uma segunda pergunta, qual é o propósito da morte de Cristo? De forma geral, aqui, existem vários propósitos que a gente pode pensar, mas eu separei alguns aqui. Então, o propósito da morte de Cristo era salvar o seu povo. Lembra lá de João capítulo 17, da oração intercessória de Jesus, em que Jesus está dizendo, Pai, eu oro por esses aqui, pelos discípulos que estavam com ele, pelos 11, mas eu não oro só por eles, eu oro por aqueles que haverão de crer em mim através do anúncio da tua palavra. Então Jesus estava orando por mim, por você, Jesus estava orando pela sua igreja que viria no futuro, mostrando que a salvação ela era um propósito claro e objetivo dentro do plano de Deus, ou seja, iria ser cumprida. O propósito da morte de Cristo, libertar as pessoas do seu pecado. Jesus Cristo liberta as pessoas do seu pecado. O propósito de Jesus é libertar as pessoas do seu pecado. Então, nós podemos ver aí várias pessoas libertas. Então, a liberdade, ela é um propósito dentro do plano de Deus. A santificação, queridos. Santificação, propósito da morte de Cristo. Fazer com que nós nos tornemos santos, separados. Povo de Deus não é qualquer povo. A raça eleita, sacerdócio real, povo da nova aliança, povo separado, santificado. Lembrando que ser santo não significa ser puritano, não pecar. Ser santo significa
é você ser uma pessoa separada para o Senhor. E os separados dão testemunho de que, de fato, são separados pelo Senhor. Então, Jesus Cristo, a morte de Jesus proporcionou santificação e justificação, né? Jesus Cristo nos declarou justos, que significa justificação. Nós agora somos pessoas retas diante de Deus, não por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente produz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que Jesus Cristo produziu. Ô glória, hein? Louvado seja Deus por isso. É por isso que crente, quando fala assim, é por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Por que a gente diz, a gente tem certeza que vai para o céu. A gente tem certeza que vai para o céu é porque Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo nos santificou, Jesus Cristo nos justificou. Tudo isso foi obra de Jesus e não nossa obra. Então a gente pode falar tranquilamente que nós vamos para o céu porque a obra da salvação ela pertence a esse Senhor. Mais uma perguntinha para a gente pensar nessa questão do propósito da morte de Cristo, né? A morte de Cristo traz possibilidades ou certeza de salvação? Então, olha que pergunta importante para a gente. A morte de Cristo, ela trouxe possibilidades de salvação ou ela produziu salvação? Se fosse só para trazer possibilidades, Jesus Cristo correria um sério risco de morrer na cruz e a morte dele ter sido desperdiçada e não ter sido eficaz. A morte de Jesus Cristo, ela trouxe certeza e não possibilidades. A morte de Cristo tornou possível que aquelas pessoas pela qual Deus ama fossem salvas. Então a gente precisa ter esses propósitos bem claros no nosso coração, para que a gente possa continuar. Também queria pensar com você sobre aqui algumas palavras, ou alguns argumentos a favor de que o amor de Deus, ele é um amor derramado ao seu povo, ok? Todas as nações serão abençoadas através desse povo de Deus, perfeito, mas o amor desse Deus ele é derramado ao seu povo. Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 26, verso 28, o meu sangue, o sangue da minha nova aliança, Jesus está dizendo o seguinte, esse cálice, ele representa o sangue que eu vou derramar para vocês, de uma aliança que eu vou fazer com vocês. Essa aliança é um contrato. Então Jesus está assinando um contrato com sangue. E qual é esse contrato? O contrato da salvação. Perceba? Então não dá para revogar a salvação, não dá para revogar a aliança que Jesus Cristo fez com nós. Jesus, ele é fiel a nós pelo ato que ele nos trouxe dentro desse novo concerto, dentro dessa nova aliança, dentro desse testamento que ele nos deu, dentro desse contrato que ele nos ensinou. Então, podemos assegurar que o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, não é um amor geral, não é um amor para toda a galera, é um amor particular para o seu povo. A palavra salvação é uma outra palavra que a gente pode pensar aqui nessa noite um pouquinho. A gente está falando aqui de alguns princípios, né? De algumas palavras importantes para o nosso estudo. A palavra salvação. Condição da salvação se baseia na natureza de Deus e não na natureza do homem. A salvação, a condição da salvação se baseia na natureza de Deus e não na natureza do homem. Então, somos salvos porque a natureza de Deus olhou para nós e nos amou antes que nós pudéssemos amar essa pessoa, essa natureza. Então, não está baseado na nossa natureza. A condição da nossa salvação não se baseia na nossa natureza caída e pecaminosa. Se baseia na natureza amorosa e misericordiosa de Deus. Precisamos ter em mente isso de forma clara, de que nós não podemos exercer um músculo
Nós não podemos exercer a mínima faculdade intelectual, emocional, espiritual, para que a gente se aproxime do Senhor. É o Senhor que vem nos buscar. Não é nós que olhamos para Ele e dizemos o seguinte: olha, eu participo da salvação contigo, porque a nossa natureza não permite isso. Nossa natureza é caída, nossa natureza é pecaminosa, nós não podemos produzir bem aquilo que é bom no sentido espiritual, né? Podemos pagar os nossos impostos, cuidar da nossa família, mas pensar nas coisas divinas a gente não pode fazer isso. Por isso que a salvação, a condição da salvação se baseia na natureza de Deus e não na nossa natureza. A natureza da obra de Cristo. Ele morreu por nós. Romanos capítulo 5, 8. Gente, o apóstolo Paulo fala sobre a natureza da morte de Jesus. Jesus Cristo morreu por nós. Então a morte dele não foi em vão. Se ele morreu por nós, a morte dele foi eficaz. O Cristo não poderia morrer por nós e não ser eficaz. Ele morreu por nós, morreu pelo seu povo. Romanos capítulo 8. Perceba que lá em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, verso 8, Jesus Cristo, ele morre por nós conforme o apóstolo Paulo fala, da eficácia da morte sobre a igreja de Roma, sobre nós, de uma forma geral. A natureza da obra de Cristo, Jesus ele foi feito maldição por nós. Gálatas capítulo 3, verso 13, Jesus foi feito maldição por nós. Perceba a substituição, nós éramos malditos, agora Jesus Cristo é amaldiçoado por nós. Então, se ele foi feito maldição por nós, eu não posso continuar sendo maldição, porque senão não faz sentido Jesus se fazer maldição pelo João e pela Maria, e o mesmo João e Maria continuarem sendo malditos. É incoerente pensarmos isso, é um absurdo nós pensarmos que não houve substituição de maldição. Ele foi feito pecado por nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha isso, Jesus Cristo foi feito pecado por nós. Ou seja, a morte de Jesus Cristo foi uma morte substitutiva. Ele tomou a nossa cadeira e aí os pecados, a ira de Deus, que recairia sobre os nossos pecados, agora recai sobre os pecados de Jesus. E por último, palavrinhas importantes aqui dessa noite, depois de nós pensarmos aqui em Atos capítulo 2, por último eu quero trabalhar com você rapidamente o conceito de redenção. Temos redenção pelo seu sangue. Colossenses capítulo 1, verso 14. Temos redenção. E a condição pela qual nós temos é se nós aceitarmos o seu sangue. Não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que temos. Nós não teremos se. Temos redenção pelo seu sangue. Temos redenção pelo seu sangue. E o que é redenção? Redenção é resgate, pagamento por um resgate. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra no Novo Testamento, ele está lembrando de uma imagem de um prisioneiro que está preso. Eu vou aqui ser redundante para tentar trazer a melhor figura aqui nas nossas mentes, né? É um prisioneiro que está preso, ele está ali trancado, e para que ele seja liberto, alguém precisa pagar um resgate para essa pessoa. Então, para libertar esse preso da sua cela, do seu agrilhão, alguém precisa pagar o quê? Um resgate. Alguém precisa pagar algo parecido, não é a mesma palavra, mas algo como uma fiança. Só que a fiança de hoje é uma fiança temporária, né? Porque depois o preso vai ser julgado ainda. No caso da redenção, não. É um único pagamento. Não há mais justiça para poder se pagar no futuro. Então, quando o sangue de Jesus Cristo ele é derramado, ali naquele momento, Jesus paga o pagamento para resgatar o pecador da prisão, para libertar ele. O pagamento é o sangue de Cristo. Então, Jesus Cristo pagou. Ele pagou a redenção. Ele pagou a nossa liberdade.
Houve um preço a ser pago. E nós não podemos pensar, como eu já ouvi, o seguinte: bom, Jesus pagou, mas a pessoa recebe a bênção se quer. Não existe isso. Quando o apóstolo Paulo está falando em redenção, ele está pensando nesse aspecto de pagamento, liberdade, redenção, preço. Ele está pensando nas prisões que ele mesmo viveu. Ele está trazendo isso do contexto de vida dele. Não existia essa questão de a liberdade do preso estar condicionada ao pagamento da redenção e também ao querer ser libertado. Não passava isso na cabeça do apóstolo Paulo de forma nenhuma ao ele escrever essas palavras, ou melhor, essa palavra redenção no Novo Testamento. Então, para o apóstolo Paulo estava claro que o sangue de Jesus Cristo ele foi eficaz ao seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe, nós terminamos aqui. Eu não sei se tem perguntinha aí, tem, meu bem? Não. Tem perguntinha não? Ninguém quer comprar um CD da Tatá? Ninguém se manifestou para querer? Amém. Brincadeira. Que Deus nos abençoe. Que a gente siga firme. Eu desejo de todo o coração que você tenha aprendido nesse momento, que Deus tenha trazido clareza aí ao seu coração. Amém? Olha que legal. Do jeito que nós estamos andando, eu acredito que a gente... Estou programando aqui as próximas lives. Eu acredito que, se tudo der certo, na próxima terça-feira a gente já começa a falar da relação da soberania de Deus e da oração. Então a gente está caminhando para o final nas nossas lives aqui sobre esse estudo, esse tema, ok? A gente está caminhando para o final. E lá no final, eu acredito que mais umas 3 ou 4 lives a gente vai gastar aqui, dependendo da nossa dinâmica, tá? E... A Tavinha mandou um comentário? Tá bom. Espera aí, Tavinha, que eu já chego aí. E aí, então, a gente caminha dessa forma. E aí eu acredito que até lá a gente consiga fechar e amarrar todas as pontas aí. E quero dizer para você que a gente não vai parar, a gente vai continuar com as nossas lives. Mesmo quando a gente voltar com os nossos cultos presenciais, eu estou me programando aqui para que durante a semana também a gente tenha um conteúdo bíblico de forma remota, para que aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso, enfim, possam acompanhar. Então, orem por isso, orem por esse projeto. Aqui fica o meu pedido de oração, né? Até de testemunho também. Eu nunca fiz lives, eu nunca fiz estudo bíblico pela internet. Os irmãos devem perceber aí até alguma dificuldade, né, em mim, de vez em quando, com essa questão. Porque uma coisa é falar para um público que você está vendo os olhos, você está vendo ali os gestos, você está sentindo de fato o ambiente das pessoas. Outra coisa é olhar para o nada. Nesse momento aqui eu não vejo você, eu não sei quem que está aí do outro lado, eu não sei se você está entendendo ou não. E hoje eu vejo a dificuldade que é a gente gravar um vídeo, que é da gente fazer uma live. Não é tão fácil como a gente imaginaria que era. Mas o fato é que a gente tem aprendido um pouquinho a cada dia. Então eu peço que você ore por mim, ore pela minha vida, para que eu me aperfeiçoe nisso. De vez em quando a Thalita canta no banheiro, que nem vocês viram. Aí a gente precisa parar a live, o homem do churros, o homem da pizza para, a Nicéia bate o pé ali para correr, para ajudar. Vai acontecendo de tudo aqui. Por quê? Porque a gente também não tem muita experiência com esse ambiente. Mas a gente percebe que a gente está evoluindo a cada dia, pela graça do Senhor. E a boa notícia é que a gente não para aqui. Então, a pandemia vai terminar, a gente volta com os nossos cultos presenciais, mas uma primeira ideia é de que a gente estabeleça um dia na semana para que a gente tenha um estudo bíblico aqui com qualidade. Pelo menos uma vez na semana, para que a gente continue aí o nosso bate-papo de forma mais interativa. A gente está fazendo algum investimento tecnológico aí pela graça de Deus, os irmãos têm ajudado, vou melhorar aqui a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, daqui a pouco vocês vão perceber. Então a gente está investindo realmente nisso. Então já fica aqui meu pedido de oração para que você orasse pela minha vida e orasse por esse projeto, porque na verdade não foi um projeto meu, nunca imaginei que a gente estaria aqui falando no YouTube ou no Facebook, mas Deus ele trouxe a pandemia, que eu acredito que foi Deus que trouxe a pandemia, e tem coisas boas que a gente está tirando disso. Uma delas foi me incentivar
a produzir conteúdo bíblico digital. E a gente não para por aqui, a gente avança. A gente não vai deixar mais de fazer live, a gente não vai mais deixar de fazer estudo bíblico aqui, amém? Ore por mim sobre isso. Fala, meu bem, comentário da Tavinha? Vou ler um comentário da Tavinha aqui. Eu creio que Deus ama todos, mas não ama tudo, pois a natureza dele é amor. Ele odeia tudo aquilo que desfaz o amor. Ele odeia tudo aquilo que desfaz o amor, tudo aquilo que compromete a justiça e o amor. Amém, Tavinha. Olha só, o seu comentário, ele não necessariamente ele vai 100% em tudo aquilo que eu creio de forma pessoal. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, obrigado, meu bem, qual é o objetivo da gente estar estudando a soberania de Deus? De nós termos a consciência, qual é o objetivo final, a aplicação final? De nós termos a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a ideia não é falar de salvação, a ideia não é falar da oração, mas a ideia é que a gente consiga perceber na palavra de Deus de que Ele controla todas as coisas. E que ao saber que Ele controla todas as coisas, a gente pode ter descanso nesse momento, de que esse momento de pandemia é um momento que Deus está no controle, Deus não foi pego de surpresa e Ele está fazendo a manutenção disso nesse momento. Então, por mais que doe em nós, por mais que isso possa chegar na nossa casa, por mais que isso possa chegar nos nossos familiares, esse problema do Covid-19, essas questões econômicas, o que eu quero aqui, ao final desse estudo, deixar é a seguinte mensagem: podemos descansar no Senhor, porque Ele controla todas as coisas. E como diz o pastor John Piper, né? Na morte ou na vida, nós estaremos com Deus, sob o cuidado dele. Amém, Tavinha. Que Deus abençoe sua vida. E também dizer, antes da gente terminar, que a gente não pode entrar na tolice de discutir o sexo dos anjos, né? Na verdade, isso aqui é um estudo que começou sem muito planejamento. A gente orou ao Senhor e pediu para o Senhor uma orientação para no que a gente deveria se debruçar nesse momento. E Deus respondeu ao nosso coração: olha, responda que eu estou no controle de todas as coisas. Então, fale um pouco sobre quem eu sou, sobre quem é o homem, e diga que é eu que controlo tudo isso aí. Então, a proposta é essa. E a gente não deve, de fato, ficar entrando em confusão tola. Se Deus escolhe um, se escolhe outro. Fato é que nosso trabalho é falar do amor de Deus a todas as pessoas. Falar do plano de salvação a todas as pessoas. E do mais o Deus fará. Lembrando sempre que Deus, Ele pede para que a gente faça algo e a gente tem que responder por isso. Amém? Mas aí, meu bem? Não. Bom, não havendo, vamos orar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Sigamos em frente, na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é bom, nós somos maus, o Senhor é Deus, nós somos homens, nosso entendimento é pequeno diante da Tua palavra. Que o Senhor possa confortar o nosso coração diante, ó Pai Santo, da situação da qual nós estamos passando. Que o Senhor possa abençoar a Igreja Batista Central Itaquera, que os nossos irmãos possam sair mais crentes desse momento, mais fortalecidos, mais, ó Pai Santo, bíblicos, mais amorosos, que nós possamos, ó Pai Santo, ter a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender esse momento que nós estamos passando, que acreditamos, ó Deus, que é o Senhor que está controlando e que nada foge à Tua atenção e ao Teu cuidado. Nem tudo, ó Pai, nós vamos conseguir explicar aqui, nem tudo, ó Pai, nós vamos conseguir comunicar aqui, e é por isso, ó Deus, que nós acreditamos que é o Teu Espírito Santo que conduz a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, é o Teu Espírito Santo que ilumina o coração dos Seus filhos. Então, ó Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós,
para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra no seu tempo, da sua forma, de acordo com o seu querer. Do mais, despeça-nos em paz, debaixo da sua santa graça. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe.